É um prazer estar aqui. Boa noite a todos. O convite para a reflexão de hoje é esse tema contribuir. E contribuição ela é extremamente importante para nós. Por quê? Porque é a partir da contribuição que a gente começa a realizar muitas coisas na nossa vida espiritual e dentro do próprio planeta. E essa contribuição ela é necessária para que a gente possa desenvolver e crescer. Porque é através dela que nós, por exemplo, vamos aprender a desenvolver conhecimentos com a relação com os outros. Se uma pessoa se recusa a contribuir com a sociedade, por exemplo, ela deixa de aprender muitas coisas. Se ela se recusa a contribuir dentro do lar, ela se recusa a manter o equilíbrio daquela comunidade, né, da família, e se recusa a aprender. Porque enquanto a gente está contribuindo, a gente está crescendo, a gente está aprendendo. E a gente nunca deve esquecer um detalhe muito importante. Nós ainda estamos num planeta de prova e expiação. Embora haja muitas notícias de que estamos partindo para a transição, isso é algo paulatino, é aos poucos. Ainda vamos chegar nesse processo. Então, agora o que a gente tem que se preocupar é o seguinte: eu estou num mundo material, num planeta de prova e expiação, que muito exigirá de mim para poder eu reagir. Né? Reagir no sentido assim, eu sou provocado pelas adversidades, então eu tenho que ter uma reação mais positiva possível para poder ali resolver diversos problemas. E essas adversidades a gente sabe que vem por diversos motivos, ou às vezes por prova, expiação, contexto de convívio com os espíritos que estão encarnados, que estão em diversos graus de evolução. Nós sabemos que aqui no planeta Terra tem uma diversidade de espíritos em diversos graus de evolução. E cada um vai apresentar os seus espinhos, né, as suas dificuldades, suas limitações. Então, às vezes, a gente vai ser espetado por esses espinhos e não podemos esquecer que nossos espinhos irão espetar os outros. Mas nós temos que saber lidar com esse processo. Nós temos que saber lidar com quando esses espinhos nos esbarram e quando nós esbarramos os nossos espinhos nos outros, para que a gente possa, dessa forma, aprender a conviver, aprender a lidar com a diversidade. É isso que a gente tem que ter preocupação. Não é lidar apenas com um indivíduo que é bom. Não é apenas lidar com um indivíduo que é calmo, mas é aprender a lidar com aquele indivíduo que é nervoso, que é agitado, que é ansioso, que quer fazer o bem, que não quer fazer o bem. Então, quando a gente resolve contribuir, a gente começa a ter esse convívio e a aprender. E isso que é importante. O que eu estava falando no início, né, sobre a questão de uma palestra do Divaldo, que doutrinou uma criança que era extremamente violenta, né, tanto que a criança pequenininha fazia facas manuais, ela pegava metal e ia limando até o objeto ficar bem cortante, bem poder pontudo. E o Divaldo, ele, ao invés de fugir do processo, ele enfrentou e contribuiu com aquela criança. Ele começou aos poucos a direcionar ela para diversas famílias e toda vez que recebia, tirava a faca que ele fazia e guardava. E no diálogo e na contribuição nessa educação, ele foi educando aquele espírito. Então é isso que a gente tem que se preocupar. A gente veio aqui para aprender e para aprender um processo básico é a contribuição. E isso é tão importante que o próprio André Luiz fala isso na introdução do nosso lar. Olha só o que o André Luiz fala. Uma existência é um ato. Um corpo, uma veste. Um século, um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um corpo renovador. Então, André, nesse pequeno relato, ele nos lembra da transitoriedade aqui no mundo carnal, da transitoriedade do nosso atraso evolutivo. E isso tudo é temporário. A gente vai deixar de ser espírito atrasado, a gente um dia estará no mundo espiritual novamente. E ele nos alerta para justamente a gente observar esses detalhes para que a gente possa se preocupar com o que realmente é importante, que é a nossa evolução e nosso aprendizado. E o interessante é que ele fala do serviço. Um serviço, uma experiência. E é verdade.
Todo serviço que a gente resolve fazer no dia a dia gera uma experiência. Toda carreira que eu resolvo seguir, seja através da medicina, da pedagogia, ou até mesmo se eu resolver ser um vendedor, empresário, ali eu vou ganhar experiência. E não é só a experiência prática do serviço, mas a experiência de lidar com o outro. As carreiras que oferecem um contato direto maior com o público, te coloca diante de um mundo de oscilações que você tem que saber lidar. Então, quem lida direto com o público acaba tendo que lidar com aquele indivíduo que está passando mal, que não está bem naquele dia, que não tem conhecimento de táticas sociais, como também vai lidar com pessoas educadas, pessoas que têm habilidades sociais. Então, você cria uma técnica para lidar com essa diversidade pública e aprende. Então, o serviço, ele gera experiência. Isso é positivo. Então, esse serviço, eu falei dos remunerados, mas também tem os voluntários. A gente pode, no centro espírita, colaborar com algo que a gente se adaptar, ou que a gente sentir sintonia, sentir bem. Então, a gente pega aquilo que é de bom na gente e oferece para o outro, de forma gratuita, de forma voluntária no centro. Então, por exemplo, tem gente que vai direcionando para a educação, então vai dar palestra, vai dar estudo, vai fazer evangelizações. Então, é aquilo que a pessoa tem nela e ela oferece. E essa experiência gera um aprendizado. Esse serviço gera uma experiência. Essa experiência ela gera um crescimento. Né, eu posso até falar do meu lado, né, quando eu não nasci palestrante espírita. Eu nem era espírita em 99. Antes de 99 eu era católico. Católico não praticante, mas eu era católico. Né? E comecei a entrar com a doutrina espírita através de um livro dos espíritos que caiu na minha mão. Eu comecei a ler ele por curiosidade. Depois eu comecei a frequentar o colégio Allan Kardec, que é um colégio espírita, embora não tenha ensino religioso, tinha muito professor que era espírita. Então, alguma coisa era falada, a gente tinha contato próximo com a dona Isabel, né, que às vezes falava conosco, o próprio filho dela, Uriê, que sempre nos orientava dentro desse caminho. E depois, eu fui para o Rio de Janeiro e na volta eu comecei a frequentar a palestra pública no Bezerra. E aí eu comecei a entrar na doutrina e estudar muito, né? Cheguei no início, como não fazia nada, só trabalhava, não é que não fazia nada, eu só trabalhava, né? Então tinha um tempo à noite livre. Então comecei a frequentar o Bezerra quase 6 vezes por semana, né? Então o que aconteceu? Eu estudei muito a Gênese, Progem, Livro dos Médios, o Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, que eu tinha um hábito de toda vez que alguém me fazia um convite, eu dizia sim, né? Mas em 2000 eu passei no vestibular e tive que me cercar num ponto para poder continuar estudando a doutrina espírita. E o único dia da semana, na época, que tinha estudo, era na Mocidade, no sábado. Foi aí que eu entrei na Mocidade, como estudante, né? Estudando com a tia Leda. E dali, depois de um tempo, assumi a direção e até hoje estou na Mocidade. E a palestra pública foi a Sandra, né? Que uma vez me pediu uma ajuda, que ela não podia ir numa palestra, e eu fui. Minha mania de falar sim, acabei dizendo sim para uma palestra, e só fui perceber que era uma palestra quando estava lá. Então, o que acontece? Todo esse processo me gerou um aprendizado, me gerou uma experiência. Né? A primeira palestra que eu dei, eu tremia tanto que eu não conseguia nem ler o papel que estava na minha mão, tive que apoiar na mesa. Tive que segurar na mesa, de tanto que minha perna tremia. Hoje em dia está tranquilo, não treme mais. Mas tive que passar por essa experiência toda para pegar o conhecimento. Então, a gente observa que quando a gente começa a ofertar para o mundo uma coisa nossa, a gente começa a receber também, mesmo que sem querer. Porque a gente gera uma troca com o mundo. Né? O mundo nos apresenta um desafio, a gente vai lá dar uma solução para esse desafio. Essa solução vai trazer um conhecimento. Né? Que nem trocar um chuveiro. Alguém já trocou chuveiro? Se você observa alguém trocar o chuveiro, depois vai trocar o chuveiro, cada vez que você troca o chuveiro, você aprende uma coisa nova. Lembra, por exemplo, de desligar a chave geral para não levar choque, né?
Tinha época que eu fazia isso sem desligar a chave geral, um perigo, né? Em termos de levar um choque e ser arremessado longe. Mas aí a gente vai observando, vai sendo orientado, vai fazendo e vai aprendendo. O ideal é chamar um eletricista, né? Mas às vezes na emergência a gente acaba fazendo. Mas gera um aprendizado. A gente vai pondo a mão na massa das coisas e vai tendo conhecimento. Mas para isso a gente tem que ter um bom ânimo de contribuir. E essa contribuição é tão séria que teve outra pessoa que falou para a gente sobre isso. E está escrito sobre essa pessoa no livro de Marcos, capítulo 9, versículos 33 a 37. E lá foi dito: chegaram a Cafarnaum. Em casa, Jesus lhes perguntou: o que era que discutis no caminho? Eles se calaram, porque no caminho tinham discutido quem seria o maior. Sentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último e o servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles e abraçando-a lhes disse: quem receber uma destas crianças em meu nome, é a mim que recebe. E quem me recebe não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Então, essa é uma passagem da vida de Jesus. E o importante é que nesse trecho, os apóstolos estavam discutindo quem entre eles era o mais importante. E quando Jesus percebeu que estava havendo uma agitação, ele quis saber o que era essa agitação e acabou. Ele sabia que havia uma discussão de quem era mais importante e tal, e acabou provocando essa revelação, e ele acabou puxando a orelha de todo mundo, discretamente, alertando que quem é o maior não é aquele que se destaca, mas é aquele que serve. Então aí está mais uma pista para a gente entender a importância da contribuição. Quem é mais importante no meio do processo todo? É aquele que está servindo. E isso é tão verdade, gente, que se a gente for analisar alguns romances espíritas, alguns relatos espíritas sobre situações pós-mortem, né, de algumas autoridades, como reis, rainhas, eles muitas vezes chegam no mundo espiritual extremamente prejudicados, né, porque o poder que lhes foi dado era para que eles pudessem fazer muito bem, para que eles pudessem retribuir com aquele poder a caridade, a bondade, o equilíbrio social. E se eles foram colocados ali, eles tinham condições de fazer isso. Mas muitos se desviam no caminho, por causa da vaidade, por causa do orgulho, por causa da ganância, do egoísmo. Então, o que acontece? O poder que ali lhes é dado deslumbra tanto eles que eles acabam se perdendo no meio do caminho. Aí, quando desencarnam, estão em situação espiritual muito difícil, sofrendo muito. E aí, quem é que está do lado deles em situação espiritual mais elevada, geralmente? Os que servem. Aqueles que estavam servindo eles, recebendo às vezes o mau humor, a agressão, tendo que correr para servir. Mas por que esse processo aconteceu? Porque esses que serviram aprenderam a ter humildade. Eles tiveram que ser humildes, porque não podiam desacatar o rei. Se desacatasse o rei, havia risco de ser condenado. Então tinha que ter respeito à autoridade, teria que ter humildade. Nessa humildade, o cara vai ter que avaliar onde está errando e melhorar, ver onde ele é bom e onde ele se encaixa e ali trabalhar, né? O indivíduo se enxergar como é e ali produzir. E aí, quando desencarna, esse indivíduo está bem espiritualmente e o rei, que tinha todo o poder, toda a força, fica mal. Então é isso que a gente tem que começar a observar. A servir o outro é importante. A gente tem que se preocupar como é que a gente pode servir o outro. Tem diversas formas. Farei algumas dentro do centro, farei algumas do trabalho remunerado, do trabalho voluntário. A gente pode servir de forma simples também, por exemplo, uma coisa bem simplesinha. Alguém já observou quanto de pedra e galhos de árvore tem no chão da rua? Muita, muita coisa. Então, se você pisa numa pedra e seu pé vira, eu, por exemplo, ainda tenho o reflexo de pular e jogar o peso do corpo para outra perna. Dói o meu pé que virou, mas não acontece nem queda, nem quebra de nada. Mas se for uma pessoa idosa que não tem mais reflexo, né, vira o pé e cai. Então, se você olha aquelas pedras e põe no canto, você olha aquele pedaço de galho e joga no cantinho,
você tira o risco do caminho. Você está contribuindo com a sociedade, sem se destacar, sem aparecer e sem deixar ali um contexto que a pessoa pode tropeçar. Pode virar o pé, pode cair, pode se machucar. Então, o que acontece? Nós estamos num contexto em que a gente pode contribuir a todo momento, seja através de uma palavra amiga, seja através de um gesto educado. Se você, no momento, perdeu a cabeça, na próxima vez, contribua, sendo educado, né? Oferecendo para o outro o seu melhor lado, e abafando e sumindo com o lado ruim. Até na cama a gente pode ajudar, né? Se você vai tratar uma pessoa doente, ali você vai estar contribuindo para a saúde daquela pessoa. E aprendendo a lidar com aquela doença, a lidar com os remédios, a lidar com os cuidados na cama e a lidar com aquele indivíduo. Só que o doente, a gente pensa geralmente que o doente não tem nada a fazer, porque ele já está numa situação bem tétrica. Tem. Ele pode facilitar o serviço. Ele pode ajudar, ele pode ser paciente, ele pode contribuir com o consumo dos remédios. Se ele tiver consciência, se ele tiver condições, ele pode contribuir. Pode ser um paciente fácil e não um paciente difícil, teimoso. Até nisso ele pode contribuir. E contribui com quem? Com quem está cuidando. Seja quem está em casa, seja o profissional de saúde. Então vocês veem que a gente tem condições de estar sempre estendendo a mão para a sociedade e auxiliando. E com isso a gente sai ganhando, porque a gente sai aprendendo. Nós aprendemos como lidar com as situações, lidando com elas. E a doutrina espírita também fala sobre a questão da contribuição, mas através das leis divinas ou naturais. Nas leis divinas nós temos a lei de justiça, amor e caridade. E essa lei, ela está a contribuição também ligada. E tem uma questão dessa lei, que é a questão 886, presente no Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta para os espíritos o seguinte: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Aí os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, só aqui a gente tem um roteirinho de como contribuir com o próximo. Ser bom. Então, tudo que a gente puder fazer em benefício do outro, vamos fazer. Né? E essa benevolência, ela é em pensamento, emoção e ação. Então, se você, por exemplo, numa situação de conflito, onde as pessoas perdem a cabeça, ao invés de você acrescentar mais uma voz agressiva, se calar, você contribui com a calma. Ou se você vê que é necessário falar e você tem equilíbrio para falar com calma, para poder ajudar a acalmar os ânimos, você fala. Então, a benevolência ela sempre pode ser feita em qualquer contexto, em qualquer situação. E aí você acaba contribuindo com a sociedade. Por exemplo, você está na rua, tem alguém passando alguma dificuldade porque não consegue atravessar a rua, que é difícil. Você vai e ajuda, né? Uma forma de contribuição que é base, 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 base. Não jogar lixo no chão, tá? Não está contribuindo. Reciclar, sempre que puder, de preferência sempre, né? Por quê? Porque você está contribuindo com o meio ambiente, está contribuindo para manter a cidade limpa. O meu comprou um pacotinho lá de qualquer coisa. Aquele lixo põe no bolso do casaco, põe no bolso da calça, quando chegar perto do lixo, joga. Né? Então, dessa forma, você está contribuindo de forma simples. Então, a gente vê que é sempre possível fazer o bem, sempre é possível contribuir. E perdão das ofensas é necessário, porque para você contribuir com o outro, você, quando perdoa, você permite que o outro siga o fluxo dele. Quando você guarda mágoa, você barreia esse fluxo. Que imagina, o indivíduo em algum momento desperta e vê o erro que ele cometeu durante a vida. Aí ele se arrepende e tenta mudar. Se você não perdoa, você se torna uma barreira para aquela mudança. E aí você não contribui com o indivíduo. Agora, quando você perdoa, você fala, está tudo perdoado, está tranquilo, a pessoa tem a chance de continuar o caminho dela e evoluir e melhorar. Então, até nisso a gente tem como contribuir. E a indulgência. A indulgência é você se colocar no lugar do outro. É você não levar a mal o que o outro faz. No sentido assim, de não criticar, não condenar. Porque quando você pratica a indulgência, você antes de apontar o dedo, você pensa, o que eu faria no lugar dessa pessoa? Será que eu faria a mesma coisa? Será que eu teria estourado há mais tempo?
Será que eu teria perdido a paciência há mais tempo? Ou será que eu não faria isso? Né? Então a indulgência você começa a colocar no lugar do outro e tentar compreender o outro. Essa é uma técnica necessária. E quando você começa a compreender o outro, você sabe melhor como contribuir com ele. Você entende como você pode se posicionar para ajudar. E lembrando, gente, contribuição é de diversos níveis, desde o silêncio no momento certo, até a palavra amiga no momento certo. Desde a doação do alimento, do dinheiro, até a contribuição no trabalho remunerado e voluntário. Sempre há chances de contribuir. Então basta a gente começar a mudar nosso pensamento e olhar para a sociedade. Como é que eu posso melhorar minhas atitudes? E principalmente olhar quando a gente erra. Porque a gente vai errar, a gente tropeça. Então, somos espíritos em evolução, nós não somos espíritos puros ainda. Então a gente precisa entender, até mesmo quando errar, corrigir, mudar a atitude. Só de você estar fazendo isso, você já vai estar contribuindo para a sociedade. Se você é uma pessoa nervosa, você fala assim, agora eu vou doutrinar para não ser mais nervoso. Quantas pessoas vão ser beneficiadas com isso? Né? O que você pode oferecer para a sociedade bom ao se doutrinar? Ao você reconhecer que está nervoso, ao reconhecer que você perde a calma fácil, ou que você segura, chega um momento que estoura. Aí você fala, não, tem que melhorar isso, tem que arranjar uma técnica, uma estratégia para isso. Então isso é um contexto que a gente faz 24 horas por dia. E tem mais uma coisa, tem um texto da Joana de Ângeles, que está presente no Amor como Solução, no capítulo 26, que ela vai mais fundo ainda na questão da importância da contribuição. Olha só, a lei básica do universo, essencial, é a da cooperação. E todos os seres vivos, desde os unicelulares, vivem em interrelacionamento, inevitável, necessário ao desenvolvimento das forças e ao crescimento da sua complexidade. A solidariedade não pode, portanto, ser ignorada, sob pena de graves efeitos perturbadores. Então, a Joana de Ângeles vai mais fundo ainda. Onde está a contribuição? Nas células, nos seres unicelulares. E é verdade, eles se contribuem para manter um equilíbrio e a sobrevivência. Imagina o nosso corpo. Se seu coração, por exemplo, hoje resolve assim, não vou contribuir mais com você, cansei. O que vai acontecer conosco? Desencarne. Se seu pulmão resolver, hoje eu não vou respirar, não vou absorver o oxigênio, não vou mandar para o sangue o oxigênio, nem tirar o monóxido de carbono. Acabou. Você vai desencarnar. Se as células resolverem não se comunicar e uma não ajudar a outra, você vai ter problemas. Então você vê que a Joana ela vai mais fundo ainda. Na natureza, até os seres microscópicos se colaboram para justamente manter esse equilíbrio. Então o que acontece? A gente não pode encarar a passagem humana aqui na Terra como algo vegetativo. Ela fala isso mais adiante também no texto. Nós não estamos aqui para sermos vegetativos e usufruir somente das paixões e pronto. Não é isso. Tem que ser muito mais do que isso, porque a própria natureza nos mostra que dentro dela há contribuições entre os seres. Até mesmo a contribuição tem relações que são extremamente de ajuda um ao outro. Um ser acaba facilitando a alimentação do outro ser que colabora oferecendo alimentação para esse ser que está dividindo. Então você vê que na natureza tem esse tipo de relações. Então, se a contribuição está na base da natureza, nós fugirmos desse processo é nos prejudicarmos. A gente vai causar mal para a gente. A gente vai se prejudicar, a gente vai se derrubar. Então a gente tem que começar a observar o quê? Se a natureza já nos oferece o benefício dessa reflexão através da contribuição, na palavra de Joana de Ângeles aqui, cooperação, então a gente tem a chance de ir muito além. Porque a gente já está numa complexidade evolutiva, a gente já está numa complexidade corporal e a gente pode avançar mais. Entende? Então a contribuição é extremamente importante para o aprendizado do espírito. Ele não pode abrir mão disso. Ele não pode se recusar a não conviver em sociedade, a não contribuir com a sociedade, porque quem sai perdendo é ele. Então, esse é um processo que a gente tem que observar e temos que começar
a refletir como a gente se encaixa no meio social para poder contribuir, né? Lembrando, há diversos modos de contribuições, então há diversos modos de crescimento, de aprendizado. Tenho que ficar alerta em como eu me encaixo nesse meio todo. E é possível, né? A qualquer momento da vida. Se até uma pessoa deitar na cama pode colaborar facilitando o serviço, imagina uma que pode sair andando e trabalhando, o que ela pode fazer. Então é isso que a gente tem que começar a refletir. É uma lei divina, a lei de justiça, amor e caridade já fala disso. Temos que praticar caridade, temos que defender o direito do próximo, temos que aplicar a justiça, né, a justiça divina, para que a gente possa permitir uma evolução espiritual de todos. Então, quando eu me recuso a participar desse processo, eu saio prejudicado, porque eu já causo em mim problemas que vão gerar atraso, sofrimento. É que nem um espírito, que tem um relato de um espírito no livro Céu e Inferno. Ele apareceu na reunião do Allan Kardec pedindo prece, porque ele resolveu ficar sem fazer nada 180 anos. Ele resolveu ficar sem nada e o tempo passou, deu 180 anos de passagem. E um dia ele cansou, extremamente cansado, tédio total, né? Ficar 180 anos no mundo espiritual sem fazer nada, no mínimo que ele vai ter ali é tédio. E em desespero ele começou a pedir prece. Para quê? Para que ele pudesse mudar o hábito. Que quando a gente recusa a fazer alguma coisa, no caso desse espírito que se recusou a fazer qualquer atividade, ficar à toa, quando ele vai gerar um esforço para poder fazer alguma coisa na vida dele, para mudar aquele quadro, vai ser muito trabalhoso, porque ele perdeu o hábito. Ele se acostumou a ficar acomodado. Então ele vai ter que gerar uma energia muito grande para gerar um movimento, para poder gerar um novo hábito, para ele poder começar o processo, continuar o processo de evolução espiritual. Então, quando ele pediu a prece ali, ele se prejudicou no sentido assim de ficar parado. Quando ele pediu a prece, ele percebeu esse prejuízo que ele tinha causado nele ao desistir de fazer algo. É isso que eu quero dizer. Ele foi solicitar a prece porque ele já estava em desespero, angústia. Então, ele, ao fazer o ato de não querer fazer nada, ele causou um prejuízo para si e uma dor. E os anos, fora os anos que passaram sem adquirir conhecimento. O mundo avançou, porque o mundo não ficou parado nesse período que ele ficou estagnado. O mundo continuou. Então, muita coisa aconteceu, muito conhecimento adquiriu-se, e mais trabalho ainda ele teria para poder se adaptar a esse processo. Entende como a gente sai perdendo? Quando a gente resolve não contribuir, quando a gente resolve não participar da vida, a gente se prejudica, a gente causa danos para nós que depois para recuperar dá trabalho. É possível, porque o espírito é imortal, Deus nos ama e fará de tudo para que a gente evolua. Mas a questão é que às vezes a pessoa se agarra à dor por muitos séculos. Por teimosia, por acomodação, por falta de perdão. Então, quanto mais a gente se recusa a seguir o fluxo da vida, mais dificuldade a gente tem. É aí que gera o sofrimento, a falta de contribuição. Porque quando eu estou contribuindo, eu estou indo no fluxo da vida. Porque eu estou vendo como é que a vida está funcionando, estou observando os movimentos das coisas e estou participando. Estou me encaixando, estou procurando ser útil, estou procurando ajudar e com isso ganhando cada vez mais experiência. Então, a ausência de contribuição sai perdendo o próprio espírito. E também vou convidar aqui para a nossa reflexão o Emmanuel, no livro Fonte Viva. Quando eu estava fazendo esse estudo, eu fui procurar no livro Fonte Viva quantos capítulos falavam indiretamente sobre contribuição. Eu encontrei mais de 10 capítulos, né, que sempre tocava no assunto de contribuir. Ele não fala a palavra contribuir, mas dava para entender a palavra contribuição ali. E tive que selecionar 2, porque se eu escolhesse todos os capítulos que eu encontrei a sugestão do Emmanuel para contribuição, o estudo ia ficar enorme, né? Porque para analisar cada texto iria levar um bom par de minutos aí. Mas é interessante observar como a contribuição é importante, porque o Emmanuel trabalhou ela no Fonte Viva muitas vezes, e mostrando a importância disso. Mas aí o que eu fiz? Eu selecionei o capítulo 19 e o capítulo 22.
No capítulo 19 fala o seguinte, apacenta, em que ele fala de um trecho que o Cristo convida Pedro a apacentar as ovelhas. E o trecho interessante é assim, ser exigente conosco mesmos e amparar os corações frágeis que te acompanham nos passos. Então, Cristo orienta Pedro no sentido de ele seguir o trabalho, não ficar parado, não fugir por medo, não permitir que a culpa o dominasse, mas apacentasse as ovelhas. Fosse até elas e fosse ajudar a quem necessitasse. Então, Cristo mostrou para a gente o processo. O processo é ação. O processo é ir e estender a mão. O processo é ir e crescer. E para isso acontecer, a gente tem que olhar quem primeiro? A nós mesmos. Não no sentido egoístico, mas no sentido de avaliação. Onde eu estou errando, onde eu preciso melhorar. Me preocupar em como eu posso auxiliar o outro. Porque se eu fico esperando que o outro tome atitude, que o outro mude, eu fico parado. Eu não ajudo, eu não sou solidário, eu fico com as mãos caídas. Agora, se eu começo a preocupar como é que eu estou no momento, o que eu preciso melhorar, ou o que eu mais preciso fazer, como eu preciso contribuir para a sociedade mais, e aí você começa a crescer, porque você começa a se autoavaliar e se autoconhecer. E na base da doutrina espírita não tá ali a reforma íntima? Não precisamos mudar constantemente para evoluir? Não preciso ver quem eu sou para poder crescer? Se eu não faço isso, eu fico estagnado. E Deus não vai nos proibir dessa estagnação. Conforme aquele espírito do céu e inferno, né, que está presente no relato dele lá no céu e inferno, ele ficou 180 anos à toa. Deus permitiu, porque ele, nesse processo, ele teve a canseira, e nessa canseira e no sofrimento ele teve a motivação para voltar a reagir. Então, assim, Deus não vai nos proibir nada, mas ele deixou leis divinas que vão nos incentivar ao equilíbrio constante. Rompê-las é gerar dor, rompê-las é gerar desequilíbrio. Então, quanto mais eu contribuo, mais em busca dessas leis divinas eu estou. Mais atrás delas eu estou. Mais buscando, tentando me equilibrar com elas eu estou. Porque quanto mais eu tento olhar para fora de mim, no sentido de ser solidário, no sentido de me posicionar de forma a ajudar o próximo, mais eu aprendo. É o que o André Luiz falou, que a gente leu agora há pouco. Um serviço, uma experiência. E o André Luiz mostra em todos os livros dele que cada vez mais que ele procurava aprender, procurava servir, mais conhecimento ele tinha do mundo espiritual e seu funcionamento. Mas ele se estruturava para crescer dentro dos serviços espirituais e ali auxiliar melhor. Tanto que esse movimento que ele fez de sair daquela posição de doente, recebendo apoio, quando ele viu que estava em condições de trabalhar, ele foi correr atrás de trabalho. Até que ele compreendeu que o tipo de trabalho que ele tinha que fazer era diferente do trabalho que ele fazia na Terra. Então ele se adaptou, ele não desistiu. E ali ele começou a aprender como fazer, como melhorar. Até chegar ao ponto de chegar na própria casa, antiga casa dele, e encontrar um outro homem no lugar dele. E o que ele fez? Viu que o homem estava doente, começou a pedir a ajuda da Narcisa, e a Narcisa foi lá e ajudou o André a curar aquele homem, pegando a natureza os elementos necessários e colocando a água do homem para o homem poder beber e assim melhorar. Então olha só os passos que o André deu. E tudo começou com a contribuição. Ele quis contribuir com o nosso lar, ele quis contribuir com o trabalho. Inicialmente querendo voltar a ser o médico da terra. Depois ele compreendeu que não dava para ser mais o médico da terra, que ali a medicina era outra, era diferente. Então ele se portou nas condições mais humildes para poder começar a galgar um conhecimento. É assim que todos nós começamos. A gente pega o processo mais simples, o processo mais fácil, e aos poucos vai descobrindo como complexar
essa atividade. E dessa forma a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai adquirindo experiência e vai evoluindo espiritualmente. Não podemos desanimar, não podemos desistir, porque isso tudo faz parte da vida. É um processo de aprendizado atrás do outro. E então, quando o Emmanuel faz esse comentário aqui do apacenta, ele destaca para a gente também a amparar os mais frágeis. Então, ficar alerta como é que a gente pode se portar diante do mundo para poder ajudar. Isso é importante. Como é que eu posso me estruturar diante do mundo para poder estender a mão ao outro e ajudá-lo? Isso tudo é começar a observar seu posicionamento, sua forma de pensar, modificar o que é necessário e estender a mão para ajudar. Em outro capítulo, o Emmanuel fala o seguinte, a retribuição. Nesse capítulo, ele comenta sobre uma pessoa questionando o que ela ganha em seguir no cristianismo. O que ela ganharia com isso? Aí o Emmanuel faz o seguinte comentário. Que recebe o grão maduro após a colheita? O triturador que o ajuda a purificar. Que prêmio se reserva a farinha alva e nova? O fermento que a transforma para a utilidade geral. Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Então, Emmanuel, só nessa passagem, já nos mostra por que devemos ser cristãos. Por que a gente deve praticar o bem. Né? Não é só ser cristão, mas praticar o bem, praticar a caridade, alimentar o amor ao próximo. Por que a gente deve fazer isso? Porque isso vai nos auxiliar a modificar. Porque quando você gera um esforço ao outro, você vai ter que fazer uma série de adaptações em você. Se você é muito duro na palavra e você vai evangelizar, você vai ter que dosificar essa palavra. Você vai ter que aprender a fazer isso. Porque você não sabe. Então você vai ter que aprender. Quando você vai fazer o atendimento fraterno, se você é uma pessoa muito direta, você vai ter que aprender a lidar nesse atendimento fraterno, a não ser tão direto. Tem que aprender a ouvir. Tem que aprender a não julgar, a não condenar. Então ali você também vai aprender o processo. Lógico, a Casa Espírita sempre oferece a estrutura teórica e básica, nos orientando como fazer, e na vivência a gente vai aprofundando esse conhecimento. Mas para isso eu tenho que, se eu tenho o hábito de ser grosso e direto, eu tenho que me doutrinar também para isso, para não ser grosso e direto. Então o trabalho, ele sempre vai amadurecendo o indivíduo. Então não adianta querer não participar da vida, não querer estar envolvido, porque quem está perdendo é o próprio espírito. Ele fica estagnado pelo tempo que ele desejar. Lógico, há sempre os limites, né? Que tem as encarnações compulsórias. Chega um momento que a espiritualidade fala, ó, chega, vai para a Terra. Acontece. Mas você vê que há casos como esse do Céu e Inferno, que foi apresentado, que o espírito pode ficar 180 anos parados. 180 anos parado. Imagina isso, gente. Alguém aguentaria aqui? Muito difícil, né? Ficar à toa é complicado. E aí a gente chega a outro ponto. Como fazer com a pessoa que não quer contribuir? Como é que eu devo me portar diante dela? Primeiro, com amor, tá? Segundo, paciência. E terceiro, você vai olhar para você, conforme todos os textos que falaram antes. Ao invés de se preocupar como o outro se porta, se preocupe como você pode se portar diante do outro. Então, ao invés de exigir a mudança do outro, exige a mudança de você, para que você possa influenciar o outro. Isso que é importante. Naquele caso que eu te contei do Divaldo, com aquela criança difícil, ao invés dele condenar a criança, ele mudou a postura dele diante da criança. Em que sentido? Ele estendeu todo o amor e toda a habilidade, imaginação, técnica que ele tinha em mãos para poder educar aquela criança. E principalmente manteve a posição dele firme, a posição dele correta, a posição dele de amar aquele indivíduo. Então ele influenciou o garoto. Ele acabou influenciando aquele garoto a buscar a mudança. E deu certo.
Entende? Então, ao invés de exigir que o outro faça, traga o problema à sua mão e fala, como é que eu posso me portar diante dessa situação? Porque a gente tem que influenciar os outros, não impor. Quando a gente influencia, os outros nos seguem. Quando a gente impõe, a rebelião. Tá? Porque a força nunca deu certo. O indivíduo precisa de tempo para entender o que está fazendo e para poder absorver aquilo que está fazendo para poder fazer de coração. Se você impõe, a pessoa faz sem pensar. E ninguém gosta de agir assim. Não é verdade? Ninguém gosta de agir assim. Entendem? Então, amor, paciência e dedicação à sua melhoria espiritual para que você possa praticar o bem sempre e, aos poucos, poder influenciar o outro. Então é isso, gente. A contribuição ela é importante para a gente. É através dela que a gente começa a se melhorar. Porque quando você estende a mão para o outro, na verdade você está estendendo a mão para você mesmo. Porque você está tendo que mudar de postura, de pensamento, emoção e ação para poder melhor servir. Aquele que não quer contribuir, ele mais se prejudica do que prejudica ao próximo. Ao próximo, ele cria barreiras e dificuldades que o próximo, querendo ultrapassar, vai aprender mais coisa ainda. E aquele indivíduo que está em ação teimosa, revoltada, acaba ficando estagnado. Acaba ficando parado, sem ação, sem evolução, estagnado. Então, a contribuição muito nos ajuda. Então, abraçar essa contribuição no dia a dia não é nenhum favor que a gente faz a Deus, é um favor que a gente faz para nós mesmos. E a partir daí a gente vai evoluindo espiritualmente.